O seu nome, por favor? Daniel Martins Barros Benedito. E o que você faz, Daniel? Eu sou historiador, eu sou professor de história e historiador, né? Trabalho na pesquisa e com ensino. Sim. E você que vai falar para a gente um pouco hoje o que é o quintal no ponto de vista da história. Como é que surgem os quintais? Então, a gente está num período histórico aqui da cidade, que é o período colonial, né? E a gente ainda está exatamente no século XVII, não está claro ainda o que é público e o que é privado. As coisas estão se delineando. A gente não tem, nesse século XVII, por exemplo, uma praça pública. Então, o que a pessoa realizava era no quintal de sua casa. A gente vai ter na cidade algumas legislações que vão legislar sobre como construir a casa. E aí, tanto é que no século XVIII para o XIX, a feição da cidade parece muito com as casas de Lisboa, de Portugal, em função de legislação. Por exemplo, tem legislação sobre o tamanho de porta. As portas tinham que ter 3 metros de altura, a casa tinha que estar 50 centímetros acima do nível do chão. E lá para o século XIX, essas posturas municipais, as regras para a construção, você tem que os quintais deveriam ser murados. Então, todos eles deveriam ser murados. Então, há uma pesquisa recorrente de alguns arquitetos que dizem que os quintais são chamados quintais domésticos, né? A casa, às vezes, é estreita, mas o quintal é comprido. E aí você abre a porta da sua casa, você já está na rua. Então, tudo que girava em torno dessa habitação estava no quintal. E aí muitas coisas mudam com o passar do tempo, né? A gente fala casa, é só uma palavra só. Mas no século XVII e XVIII, isso estava faltando sentido. Porque no quintal dessa casa tinham construções satélites. Quando chegou o Serviço do Patrimônio para proteger, eles não conseguiram dar conta de proteger as construções satélites, então nós não temos mais. Mas no quintal dessas casas, você tinha a casa de morada, que era onde a pessoa morava, normalmente essa casa que está para frente da rua já. No quintal você tinha a casa de banho, a casa de farinha, a casa de moenda. Aqui em Santana, pela escravização indígena, a casa dos servos, porque eles não podiam se chamar escravizados, mas no fim dava na mesma. Então você tinha nesse quintal construções satélites, além de uma produção de subsistência que abastecia o lar, né? Obviamente que essas casas não eram habitadas dia após dia. Eram casas tipo de veraneio. Então as pessoas vinham aos finais de semana para missa, para eleição, para cargos assim da municipalidade, eram eleitos, né? Ainda que nós estávamos num sistema que era do absolutismo português, tudo que deveria ser autorizado pelo rei de Portugal. Mas havia uma gestão municipal, não havia figura do prefeito, mas havia os vereadores, que eram pessoas da vila. Então esses lugares dos centros históricos, normalmente são lugares que as pessoas vinham parcialmente. Boa parte da vida dessas pessoas lá no século XVII, XVIII, eram mais afastados, nas propriedades rurais. Que você tem a casa e a área verde no entorno. As casas urbanas, elas são coladas umas nas outras, a rua e já tem a casa. E no quintal que estavam essas coisas que são muito importantes, do ponto de vista pontual, porque essa vida era mais na área rural para sobrevivência. Em quais áreas nós estamos falando? Sobretudo na região de Pirapora, que pertencia a Parnaíba, com o Jundiaí e Cabreúva. Um lugar chamado Jundiuvira e o Japi. Então, nesses lugares você vai ter as grandes propriedades, as senzalas, nessas áreas. Então, essa área central ficou um pouco isolada, isso facilitou. E pela legislação, cada quarteirão deveria ser fechado no que a gente chama de eitão. Então, quando fecha o quarteirão, forma um triângulo numa das fachadas do quarteirão, que é o desenho do telhado. Então, era isso que determinava e delineava o quarteirão. Uma casa deveria ser grudada à outra e os quintais cercados e murados em função de legislação da municipalidade. Para as casas se parecerem, para as vilas se parecerem, também por uma questão de segurança. Então, normalmente, nesses quintais, tem muita informação que aqui em Parnaíba a gente não tem ainda, que é a escavação arqueológica. Porque como não havia serviço de coleta de lixo, então onde as pessoas depositavam? Então elas abriam grandes valas no quintal e iam jogando ali, iam fazendo esse sistema que hoje a gente faz muito bem, né, nos aterros sanitários, essa compactação. Nem sempre desaparecem esses fragmentos. Então, às vezes, a pessoa vai revolver o quintal dessas casas de Parnaíba, encontra cachimbo, cabelo, um monte de coisa que tem origem nesse período colonial. E, obviamente, que com o passar do tempo,
esse centro histórico vai ser habitado por essas pessoas parnaibanas mesmo, ali para o 18, para o 19, então é um movimento grande. No 19 para o 20, a gente tem a instalação da Light and Power, né, que vai instalar na cachoeira que dá a entrada da cidade, um enorme empreendimento. Então tem 1.000 pessoas circulando na cidade. Há um aumento populacional, aumento demográfico, há o surgimento do coreto na praça, ou seja, as pessoas param de fazer coisas só no seu quintal, passam também a fazer coisas ao ar livre, em público, para mais pessoas verem. Mas ainda tem aqui essa ideia de usar o quintal para fazer baile, para um encontro informal, para encontro familiar, para casamento, aniversário e para subsistência, né? Às vezes mandioca, às vezes algum chá ou planta, né? Aqui as pessoas confundem muito porque para a construção civil usava madeira canela preta. Só que não é a mesma canela que vai no leite, né? A madeirinha que vai no leite é a da árvore cássia. A canela preta aqui não tem sabor e nem, enfim, uma questão mais pragmática mesmo. Isso é o nome da planta que deram, né? Mas não tem a ver com a canela lá da Ásia, né? Sim.